Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Personal Educa de inglês. Hoje nossa aula é sobre infinitive versus gerund. Não é uma aula assim que vamos dizer, tem várias regras para decorar. Na verdade tem algumas regrinhas, mas na verdade vai um pouco mais sobre, você ler bastante, ver bastante exemplos e, vamos dizer assim, sentir aquilo com naturalidade. As regras estão lá, mas nem sempre elas vão te ajudar muito, tá? Eu vou tentar passar umas generalizações para vocês, para ver se facilita, mas leiam bastante, olhem as listas que eu vou passar para vocês lá no final e tentem ir memorizando aos poucos os casos. Melhor estudar, vamos dizer assim, os casos do que as regras em si, ok? Bom, o que é infinitivo e gerund? São duas formas dos verbos. Por exemplo, eu tenho um verbo no infinitivo fazer. Eu tenho a forma do gerúndio, né, fazendo, e a forma do particípio, feito. Né? A gente vê isso em português, tudo certo. Só que em inglês tem certas estruturas, né, tipo adjetivos, ou algumas expressões, ou certos verbos que precisam serem seguidos, né, que a próxima estrutura precisa ser um verbo no infinitivo ou precisa ser um verbo no gerúndio. Às vezes aceita os dois, às vezes não. Então a gente vai dar uma olhadinha em que tipos de verbos são esses, que tipos de estruturas são essas que pedem o infinitivo e que pedem o gerúndio, ok? Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o infinitivo, né? Lembrando que o infinitivo é a forma, vamos dizer, natural do verbo, sem conjugação, sem pessoa, né? Então, geralmente é, por exemplo, to do, to eat, to cook, né? Tem um to na frente para ficar comer, andar, fazer, etc. Certo? Um dos primeiros usos do infinitivo é para indicar motivo ou razão. Então, se vocês olharem no exemplo, tem lá, he came here to study English. Ele veio aqui, para cá, para estudar inglês. Né? Então, aí tem a nossa razão, né, de ter vindo aqui, to study English. Reparem então aí, né, to study está no infinitivo, indicando motivo. É como se eu falasse, né, he came here in order to study. Ele veio aqui com essa finalidade de estudar inglês. Posso usar o in order to, para ficar mais claro, mas só o infinitivo já dá conta do recado. Outro exemplo, he went to Miami to visit my cousins. Olha ali, eu tenho dois to's, né? Então cuidado para não confundir também, né? O primeiro é he went to Miami, preposição, ele foi para Miami, né? Direção. Ele foi para Miami para fazer o quê? To visit my cousins, com esse motivo, né? Ele foi lá para visitar meus primos. Ele foi, quer dizer, eu fui, não ele, desculpa, né? I went. Certo? Então, essa é a primeira regra geral de uso do infinitivo, indicar motivo. A segunda é o que a gente chama de causative verbs. São verbos, né, situações que mostram que eu causei em você uma certa ação, eu fiz você fazer alguma coisa, né? Eu causei uma reação em você. Os causative verbs podem ser make, have ou get, ok? Posso usar os três e eles têm ideias levemente diferentes. Olha lá, se eu digo Mrs. Lee made her son clean his room. Olha lá, então, a senhora Lee made her son clean. O clean aí está no infinitivo, né? Não tem nenhuma pessoa regendo esse verbo. A única coisa é que ele está sem o to. Isso pode acontecer também, né? O infinitivo pode ser com ou sem o to. Nesse caso aqui é sem. Então, a senhora ali fez o filho dela limpar o quarto. Então, isso é um causative verb, né? Ela causou, né, essa reação no filho dele, de limpar o quarto. O segundo exemplo. Jane had the waiter bring her some tea. A Jane pediu para o garçom trazer para ela chá, um pouco de chá. Então, olha lá. Jane had the waiter bring. Esse bring também está no infinitivo, né? Não tem nenhuma pessoa regendo ele. E ele vem, né, para mostrar a ação que a Jane causou. O que a Jane causou no garçom, vamos dizer assim, né? O que ela fez ele fazer? Trazer chá. E por último, the students got the teacher to dismiss class early. Os estudantes convenceram o professor a dispensar a sala mais cedo. Então, olha lá, the students got the teacher to dismiss. Quando eu uso get, o infinitivo vem com o to. Got the teacher to dismiss. Ok? Qual que é a diferença entre usar o make, o get e o have? Quando eu falo
né, que a senhora ali fez o filho dela limpar o quarto, você acha que ele teve escolha, né, ou não? Provavelmente não, né? Se a mãe vai fazer e pronto. Então, quando eu uso made, é quando você obriga alguém a fazer alguma coisa, né? Então, a senhora ali fez com que o filho dela limpasse o quarto, né? Obrigou ele a limpar. Quando eu uso have, é o caso ali do garçom, que a Jane had the waiter bring her some tea. Ela não obrigou o garçom a trazer o chá para ela, né? Ela pediu para ele trazer. Então, o have é só simplesmente, né, falar para outra pessoa fazer alguma coisa para você, sem obrigar, sem brigar, nada, né? Só pedir. E o get, olha lá, os estudantes got the teacher to dismiss, né? Eles fizeram o professor dispensar a sala mais cedo. Para os estudantes fazerem o professor dispensar, eles têm que ficar lá, né? Convencer. Então, o get tem mais sentido, né? De a gente conseguiu fazer isso convencendo alguém, né? Não obrigando ou pedindo, mas expondo argumentos, né? Convencendo ela, ok? Os três estão nessa área do causative verb, né? De fazer alguém fazer alguma coisa, mas eles têm significados levemente diferentes, de obrigação, de convencimento e de um simples pedido, ok? E todos eles, depois dessa estrutura, né, made her, had the waiter, got the teacher, a próxima parte é um infinitivo. Clean, bring it to dismiss, certo? Próximo uso do infinitivo é após alguns adjetivos. Essa lista de adjetivos é um pouquinho longa. Eu trouxe dois para vocês verem só o exemplo, tá? Olha lá no slide. I'm sorry to hear that. Né? Eu sinto muito em ouvir isso, né? Fico, estou compadecido, né? De ouvir essa notícia. Então, quando eu uso sorry, I am sorry, a gente tem que completar com um infinitivo. I'm sorry, por que eu estou assim, nesse estado? To hear that. To hear no infinitivo. We were surprised to see Ted at the meeting. Nós ficamos surpresos. Surpresos de quê ou por quê? To see, né? Surpresos de ver o Ted lá. Então, com sorry, com surprised, a próxima parte é um verbo no infinitivo. Tem outros adjetivos que a gente usa, mas aí só dá um Google, né? Fala adjetivos que pedem infinitivo, ou quando usar infinitivo, e certeza que vocês vão encontrar essa lista. No final tem uma lista de verbos, não de adjetivos, mas só dá um Google vocês acham. E a próxima, né, após alguns certos verbos. Por exemplo, she decided to move on. Ela decidiu que ia seguir em frente. Quando eu uso decided, né, ela decidiu o quê? O próximo verbo tem que estar no infinitivo, porque o decided pede infinitivo. Eu não posso usar outra forma de verbo. Então, né, she decided to move on, certo? I expected Mary to pass the test. Né, eu esperava, para mim já era esperado que a Mary passaria no teste. Então, I expected Mary to pass. Expect, o verbo esperar, pede um verbo no infinitivo. Eu não posso falar I expected Mary passing the test. Não posso usar o gerúndio, eu tenho que usar o infinitivo, certo? No final da aula, lá no último slide, tem um link para uma lista de verbos que vocês que pedem o uso do infinitivo. Depois vocês abrem lá, dão uma olhadinha, vai olhando sempre, porque aí vai memorizando, certo? Para vocês verem como isso pode te ajudar, às vezes, tem um exercício da FUVEST de 2011, em que eles perguntavam, né, o que o texto afirmava sobre a Irlanda. Se vocês olhassem o primeiro, né, logo a primeira linha no primeiro parágrafo estava assim: Meanwhile, Irish authorities have open talks with Chinese promoters to develop. Né? Então, as autoridades irlandesas abriram diálogo com a China para quê? Né? To develop. A gente já vê ali um dos usos do to, do infinitivo, é motivo, né? Da razão de alguma coisa. Então, para que eles abriram diálogo com a China? To develop an industrial park, né? Um parque industrial na parte da Irlanda, que beneficiaria os dois. Mas ali no to develop, se a gente não sabe que o to pode indicar um motivo, a gente ia perder, né, essa informação. E a resposta era justamente, né, que a Irlanda está negociando com a China no momento de um parque
que trará benefícios à Europa. Né? Então, não que a resposta tivesse ali no to develop, mas se vocês não soubessem que o to pode trazer, né, a finalidade de alguma coisa, talvez isso prejudicasse o entendimento do texto, certo? Né? Então, guardem aí, quando aparecer o verbo no infinitivo, pode estar, né, mostrando ou sinalizando a razão de alguma ação ter sido tomada. Ok?